A expressão magnetismo pessoal nos veio dos americanos. Magnetismo é uma influência natural ou adquirida, que permite ao homem e à mulher atrair para si a consideração, o interesse, a simpatia, a confiança, a amizade e o amor dos seus semelhantes. Obter as melhores posições sociais, chegar ao poder e à fortuna, ou pelo menos ao bem-estar que todos desejamos. Essa influência nos põe imediatamente em contato com as energias que nos cercam, com as simpatias que flutuam incertas e indecisas na atmosfera, e nos permite fixá-las em nós, para aumentar a nossa individualidade física e moral. Dá ao magnetizador o poder de realizar, mesmo à distância, curas extraordinárias e ao hipnotizador o de sugerir o que quiser. É ela que dá a cada um de nós a intuição, essa percepção íntima, feita com os sentidos do espírito, que permite distinguir o que nos é bom e útil do que nos prejudica. 3 obras traduzidas do inglês são particularmente recomendáveis ao estudante para o conhecimento do magnetismo pessoal. Na ordem de importância que eu lhes atribuo são elas: A Força do Pensamento, Sua Ação e Seu Papel na Vida, volume 1, de William Walker Atkinson. Nossas Forças Mentais, Meio de Utilizá-las, 4 volumes, de Prentice Mulford. Curso de Magnetismo Pessoal, do Autodomínio e do Desenvolvimento das Aptidões Naturais, 1 volume, de V. Turnbull. Os 2 primeiros autores consideram o pensamento convenientemente dirigido pela vontade, como causa direta da nossa felicidade ou infelicidade. Os pensamentos dos diversos indivíduos repelem-se, atraem-se e combinam-se, segundo certas leis de afinidade, para formar pensamentos novos. Para adquirir influência pessoal em elevado grau, basta, portanto, alimentar-se tão somente de pensamentos altruístas, benevolentes e bons, que atraiam os pensamentos da mesma natureza, para formar uma espécie de capital que se emprega, consciente ou inconsciente, para chegar ao fim desejado. O último atribui a influência pessoal a uma força mental, que age como imã ou eletricidade. Esta força manifesta-se na forma de correntes mentais, análogas às correntes elétricas, que vão quase que constantemente de um cérebro a outro. E os mais influentes são os que sabem armazenar em si, numa espécie de bateria, a maior soma da força que lhes pertence propriamente e que lhes vem dos outros. Ainda que pareça resolver apenas certos aspectos da questão, a teoria das correntes mentais merece maior consideração. A influência do desejo, do pensamento e da vontade era conhecida pelos antigos. As obras bíblicas estão cheias de exemplos empolgantes desta natureza, que só cumpre separar da crença na intervenção divina para que se mostrem em toda a sua simplicidade. Preocupando-se com o problema das faculdades da alma, Avicena, Roger Bacon, Cornélio Agripa, Paracelso, Van Helmont e muitos outros analisaram-na em seus escritos. Mas para não recomendar aqui, senão obras modernas que se possam estudar com interesse, citarei apenas, segundo a importância que lhes atribuo, as seguintes: O Homem Visível e Invisível, Leadbeater. Dogma e Ritual da Alta Magia, Eliphas Levi. Tratado Metódico de Ciências Ocultas, Papus. A obra de Leadbeater, especialmente a teosófica, apesar de seu valor, é um tanto abstrata para aqueles que ensaiam os seus primeiros passos num terreno tão complicado como o do estudo dos poderes do homem. A de Eliphas Levi, considerada como obra clássica do ocultismo, mereceria o primeiro lugar desta segunda categoria,
se as grandes verdades que contém, relativas ao pensamento e à vontade, não fossem veladas pelas fórmulas mágicas, que as tornam incompreensíveis aos não iniciados na linguagem dos ocultistas. Enfim, a de Papos contém profundas observações que necessitam igualmente ser desembaraçadas de uma série de fórmulas que considero inúteis. No mundo físico, a harmonia resulta da lei dos contrários. Os efeitos do ímã e da eletricidade constituem o tipo mais aparente da aplicação desta lei. Os polos ou fluidos de mesmo nome se repelem, os polos ou fluidos de nome contrário se atraem. Dá-se o mesmo com o magnetismo humano, que não é senão uma propriedade, um movimento da matéria. As leis psíquicas são inversas. Os semelhantes se atraem e os contrários se repelem. Essas leis podem ser formuladas assim: os pensamentos e ações da mesma natureza atraem-se e fazem nascer ou aumentar a consideração, a simpatia, a confiança e o amor que os indivíduos são suscetíveis de sentir uns pelos outros. Os pensamentos e as ações de natureza oposta repelem-se e geram a antipatia, a desconfiança e o ódio. Nossos pensamentos podem ser considerados como corpos materiais e, como tais, além das leis físico-psíquicas, estão ainda submetidos às leis químicas análogas, as que presidem a composição e descomposição dos corpos que caem sob os nossos sentidos. Assim, eles se comunicam e se transformam reciprocamente, passando num movimento contínuo de um indivíduo a outro, sem que, todavia, tenhamos a consciência disso. Sendo da mesma natureza, sem serem identicamente semelhantes, conservam uma espécie de afinidade entre si, a qual lhes permite combinarem-se para formar pensamentos, ideias e disposições novas. É o que explica a nossa mudança de opinião, após ouvir, passivamente, um conferencista ou um amigo simpático tratar de um tema qualquer que não conhecíamos inteiramente, explicando igualmente a mudança de nossas necessidades, desejos e penhores, quando nos relacionamos constantemente com um indivíduo ou grupo de indivíduos que pensam e agem de um modo diferente do nosso. Esta verdade, aceita há bastante tempo, deu origem a este sábio provérbio: as más companhias corrompem os bons costumes. Os diferentes autores que trataram da questão não concordaram absolutamente sobre as condições que o homem deve observar para adquirir a influência pessoal, quando não a possui, e para aumentá-la, quando a tem em certo grau. Alguns atribuem essa influência ao regime vegetariano, sem observar que ela pode, algumas vezes, existir em grau elevado em certos intemperantes que abusam do uso da carne. Atribuem-na outros à castidade, sem terem em conta que ela também se encontra em pessoas que estão muito longe de serem castas. Pensam outros, ainda, que ela está por toda parte na natureza, e que pela respiração praticada segundo certas regras se possa colhê-la do ambiente, que se possa mesmo tomá-la da força muscular, convertida em energia psíquica. Resumindo a questão, digo que todos estão mais ou menos de acordo em admitir que, quando adquirida, ela se manifesta sob a influência do pensamento ou da vontade e age junto ou separadamente desta, sem que disto tenhamos consciência. Há em todas estas teorias muita verdade, mas nenhuma delas a contém inteiramente. A higiene alimentar desempenha certamente papel considerável na conservação de nossa saúde física e moral. O fato de se não desperdiçarem as forças nos deleites sensuais
muito frequentes, desempenham igualmente papel importantíssimo. Por meio de exercícios corporais inteligentemente executados, as forças físicas desenvolvem-se, concorrendo grandemente para esse desenvolvimento a ginástica respiratória. Mas tomemos em consideração o seguinte: todos nós possuímos ou estamos dispostos a adquirir influência pessoal. Tem-na naturalmente bem desenvolvida os que se impõem e prosperam em tudo. Em alguns, acha-se ela em estado latente, mais ou menos pronta para ser desenvolvida. Para efetuar esse desenvolvimento, diríamos que todos os meios físicos ensinados pela higiene são excelentes, com condição de que se procure, ao mesmo tempo, desenvolver regularmente as funções do pensamento e o exercício da vontade até dominá-la completamente. Saiba que nada se perde, que nada é indiferente na vida e que nossos pensamentos, aparentemente mais simples, influem sobre nós e sobre os que nos rodeiam, contribuindo assim, de certa maneira, para a nossa felicidade ou infelicidade. Os pensamentos que emitimos com persistência se apegam a nós, atraindo outros da mesma natureza, e formam em redor de nós uma espécie de atmosfera ou aura, palavra latina que corresponde ao nosso sopro, vapor sutil, mais ou menos densa ou delgada, e que constitui algo da nossa personalidade. Dessa atmosfera irradiam em torno de nós prolongamentos que podem ser comparados, como foram pelo autor de Magnetismo Pessoal, as correntes etétricas, ou melhor, as linhas de força observadas em torno dos ímãs. Assim, se emitimos pensamentos de bondade e benevolência, atraímos de fora pensamentos análogos e ganhamos, ao mesmo tempo, a confiança e a simpatia dos que são bons e benevolentes, ao passo que, se não pensamos, senão em perseguição, ódio, vingança, ciúmes, atraímos sem dúvida pensamentos desta natureza, que vêm alimentar e mesmo adensar a nossa aura. Por outro lado, afastando de nós as pessoas que nos poderiam ser úteis, atraímos os maníacos, os atormentados, os ciumentos, os maus e rabugentos, o que justifica amplamente o provérbio: os que são semelhantes se juntam. É assim que somos simpáticos ou antipáticos, que nos tornamos felizes ou infelizes, que fazemos girar a roda da fortuna em nosso favor ou contra nós. Em resumo, que fazemos o nosso próprio destino. Pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, diz o Evangelho. Estas afirmações são absolutamente exatas se interpretadas assim. Ponha-se nas condições requeridas, isto é, na possibilidade de obter o que você pede, e deseje obtê-lo como algo que lhe é devido, e pode ter certeza absoluta de que, se isso não prejudique em nada a consideração e interesse dos seus semelhantes, você obterá. Se não, tudo o que pediu, ao menos uma quantidade proporcional à sinceridade do seu pedido, e a soma de vontade que tiver empregado para obtê-lo. A única dificuldade está em querer com energia, persistência e perseverança. A vontade, sobretudo quando auxiliada pela fé, é a virtude principal, é a força mais considerável que temos à nossa disposição, e é nela que repousa o único fundamento dos milagres e da magia antiga. Não é uma vontade superior que nos concede o que pedimos, mas poder-se-ia dizer que a coisa almejada estava ali, a certa distância, à disposição daquele que a quisesse tomar. É o que explica a eficácia real da prece. Quando esta é verdadeiramente sincera, possui propriedades suficientes para atrair ao que crê uma soma maior ou menor de consolações, de satisfação
e mesmo de vantagens materiais. De fato, parece evidente que, quando um católico ora com fervor a Santo Antônio de Pádua, por exemplo, para achar um objeto perdido, muitas vezes encontra imediatamente esse objeto, quando, segundo todas as probabilidades, não o teria achado senão depois de muito tempo. A teoria desse fenômeno é bem simples. Não é a personagem invocada quem atendeu à prece, mas o fiel, por sua fé, pôs-se nas disposições psíquicas convenientes para atrair para si as influências suscetíveis de guiar suas buscas. As curas de Lourdes e outras idênticas, tidas por miraculosas, têm a mesma explicação. Pelo desejo de curar-se pelas emoções da viagem e, sobretudo, pela fé, os peregrinos põem-se nas condições requeridas para atrair as influências, as forças. Os espiritualistas diriam os fluidos, os católicos as graças, e outros agentes suscetíveis de determinar a cura. Depois, sob o império da ação física exercida pela imersão na piscina, produz-se uma reação muito violenta para vencer um mal invencível pelos diversos meios empregados pelo médico. Acontece o mesmo com a maioria dos efeitos espíritas. Desdobrado e auxiliado pela força, pelos fluidos dos assistentes, o médium atrai para si, do meio ambiente, todos os elementos que são necessários para a produção dos fenômenos. Os sentimentos, as qualidades, os defeitos, as paixões, direi mesmo todas as propriedades físicas e morais que possuem ou podem possuir os seres vivos, estão na natureza sob uma forma real, material, quase palpável, e cada qual pode tomar dela o que lhe é assimilável. Conhecendo as leis que presidem as manifestações destes fenômenos da vida psíquica, cada um pode atrair as boas coisas e repelir as más. Este poder é universal. Não é exclusivo do homem, mas abarca o instinto e a maneira de ser dos animais. Descendo os degraus da escala ontológica, observamo-lo em grau muito elevado nas plantas, que possuem propriedades particulares à sua espécie. É por ele que a beladona suga do meio ambiente a atropina, que a papoula soporífera produz o ópio, que nos dá a morfina, tão cara aos desequilibrados, ou mais ainda, que certas algas marinhas absorvem muito bromo e iodo, ainda que esses corpos sejam encontrados apenas em quantidades infinitesimais na água do mar. Se cada planta, considerada individualmente, pode assim tomar do meio em que se acha os princípios que contém, é evidente que esses princípios já se achavam aí e que sua organização lhe permite tomá-los com a exclusão dos outros. Aprendamos, pois, a fazer ao menos o que fazem os vegetais, isto é, tirar da natureza os princípios, os agentes, as forças que nos são necessárias para assegurar a nossa felicidade. Através de conhecimentos técnicos relativamente pouco extensos, mas, sobretudo, através da cultura, do desenvolvimento e do aumento de nossas faculdades mentais, podemos todos atingi-la em um grau mais ou menos elevado. É o que tratarei de demonstrar. Para chegar aí, tomarei por base esta afirmação de Prentice Mulford: os pensamentos são coisas. Farei pouca teoria, pois atribuo maior importância aos fatos, e em todos os casos, tomarei os melhores processos de educação em toda parte em que os encontrar. Aos aflitos se repete sempre: não pensem nos seus males. Se estão tristes, pensem na alegria. Mas não lhes diz nada acerca do que devem fazer para conseguir isso. Eu direi: explicarei como se podem substituir os pensamentos sombrios, de desespero e prejudiciais, que deprimem, por pensamentos risonhos e alegres,
portadores da esperança vivificante, da coragem e da força, que permitem vencer os obstáculos opostos ao êxito e à felicidade de cada um. Tenha certeza absoluta de que este estudo lhe servirá para melhorar consideravelmente a sua situação, mas saiba também que, para que o poder pessoal atinja um grau muito elevado, é indispensável uma boa inteligência natural, guiada por um raciocínio lógico e sadio, muito discernimento, tato e bom senso, a bondade, a discrição e, acima de tudo, uma vontade inquebrantável são indispensáveis. Algumas palavras ainda para terminar estas considerações. Convença-se de que o pensamento, mesmo sem o auxílio da vontade, modifica tudo o que nos rodeia, que dá às coisas qualidades novas que se ajuntam às que já possuem como próprias, que com o auxílio da vontade ele cria realmente não imagens, mas agentes, forças e mesmo corpos que possuem propriedades físicas e químicas, corpos materiais, corpos que agem, movem-se e são suscetíveis de comunicar o tom de seus movimentos, assim como suas qualidades próprias aos seres e coisas colocados na esfera de sua ação. Se os pensamentos e os diferentes estados da alma existem realmente, do ponto de vista material, podem ser fotografados. De fato, este registro fotográfico é não somente possível, mas também certo. O Dr. Baraduc e o comandante Darget conseguiram bater fotografias notáveis.